Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Eu sou o Anderson e hoje é segunda-feira, hoje é dia de filmes baseados em fatos, onde eu narro um caso e depois eu falo sobre o filme que foi baseado nesse caso. E hoje, no Filmes Baseados em Fatos, eu vou trazer algo diferente do que nas últimas semanas. Nas últimas semanas eu trouxe casos de assassinatos, massacres, torturas, então hoje o vídeo de hoje vai estar bem leve. E hoje eu vou trazer um caso de abdução que aconteceu nos Estados Unidos. Este é o caso de abdução mais famoso aí no mundo da ufologia. E esse caso que eu vou narrar ficou conhecido como o sequestro de Travis Walton, que afirma ter sido levado por extraterrestres. E essa abdução foi presenciada por mais pessoas, chegando a virar caso de polícia. O Travis ficou 5 dias desaparecido e ele relatou que estava sob poder de alienígenas. E esse caso rendeu livros, palestras, documentários e até filmes. Portanto, eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou relatar como foi que isso aconteceu e eu vou falar também sobre o filme que foi baseado, tá certo? Então, fique comigo e eu vou te convidar também para se inscrever no meu canal. É só você se inscrever enquanto você assiste esse vídeo para validar a sua inscrição, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu like e a sua inscrição também. Travis Walton nasceu em 23 de abril de 1957. Atualmente ele está com 65 anos. Ele nasceu em Arizona, que é um estado do sudoeste dos Estados Unidos. Ele era um lenhador e na época dos fatos ele tinha 22 anos de idade. E na noite de 5 de novembro de 1975, o Travis e seus 6 companheiros estavam se organizando para ir embora depois de um árduo dia de trabalho. Já estava ficando tarde e todos se organizaram, entraram na caminhonete que era dirigida por Mike Rogers, que era melhor amigo do Travis e que depois viria a ser o seu cunhado. Por conta do excesso de trabalho, o Travis e seus amigos tiveram que fazer hora extra, pegando das 6 da manhã até as 6 da noite. Então, como eu havia dito, eles se organizaram, entraram na caminhonete e foram embora. No meio do caminho, entre conversas e risos, eles avistaram um clarão e parecia vir da parte da colina. Eles achavam que se tratava de um incêndio ambiental. E daí, como eles estavam perto da colina, eles foram até lá para saber o que estava acontecendo e eles se depararam com algo que era extraordinário e aterrorizante, um objeto voador. Esse objeto era grande, ele tinha 2 metros de altura e 6 de diâmetro, ou seja, ele tinha um formato de um prato. Esse objeto estava flutuando numa altura de 8 metros de altura e emitia uma forte luz vermelha. Os lenhadores ficaram maravilhados e assustados com aquele objeto, mas aí o Travis ele se mostrou estar curioso e ele decidiu se aproximar daquele objeto. Então, como ele estava maravilhado com aquilo tudo, ele decidiu descer da caminhonete e se aproximar daquele objeto. Seus companheiros desesperados começaram a gritar por ele e ele sem querer dar ouvidos. E ele ia se aproximando cada vez mais do objeto, chegando a ficar debaixo dele. E o objeto que não emitia som nenhum começou a emitir um som como se fosse de alguma turbina e ele começou a girar rapidamente. Daí o Travis saiu debaixo do objeto e se escondeu debaixo de uma pedra enquanto seus amigos chamavam por ele. O Travis saiu da trás da pedra e foi correndo em direção à caminhonete.
Só que aí não deu tempo porque uma luz branca, meio azulada, que vinha do objeto atingiu o Travis e o arremessou a alguns metros de distância, onde ele ficou inconsciente. Então, ao invés de ajudar o Travis, os seus companheiros aceleraram e saíram correndo dali, com medo que aquele disco pudesse ir atrás deles. E os companheiros de trabalho do Travis estavam certos de que aquele raio tinha matado o Travis. Eles estavam certos de que o Travis estava morto. Então, depois de um tempo, eles viram que não estavam sendo perseguidos, eles pararam a caminhonete, se recuperaram do choque e eles começaram a questionar o paradeiro do Travis, se ele estava morto ou não. Daí então eles especularam voltar, uns queriam, outros não, e aí como o Mike era amigo do Travis, ele decidiu voltar. Alguns foram contras, daí ele disse que quem quisesse realmente salvar o Travis ficava na caminhonete e ia com ele, e quem não quisesse poderia descer da caminhonete e seguir para casa. Foi aí que todo mundo decidiu voltar e buscar o Travis. E daí então, quando eles chegaram, eles não encontraram nem o Travis e nem o tal objeto voador. Daí então, eles desceram da caminhonete e se separaram em busca do Travis. Daí eles vasculharam, procuraram, saíram gritando e nada do Travis. Daí então eles se encontraram onde a caminhonete estava e eles ficaram aliviados porque eles não acharam o corpo do Travis. Eles acharam que o Travis tinha escapado daquele objeto. E depois de tanto procurar pelo Travis, os seus companheiros se deram conta de uma hipótese assustadora, de que o Travis tinha sido levado pelo objeto. Daí eles foram até a cidade e procuraram pelo xerife, e eles contaram ao xerife o que tinha acontecido. Uma outra busca foi feita, só que eles não acharam nenhum vestígio sequer do Travis. E aí então o xerife passou a desconfiar dos companheiros dele. Sim, eles foram suspeitos de matar o Travis e ocultar o seu cadáver. E então, para a polícia, o Travis estava causando confusão durante a viagem, e então houve luta corporal. Eles acabaram matando o Travis e enterraram o seu corpo em algum lugar ali pela floresta. E ninguém em Snowflake estava acreditando naquela história. Eles acharam absurda e fantasiosa demais. E durante o interrogatório, os rapazes passaram por um teste de polígrafo, o famoso detector de mentiras, para saber se eles estavam falando a verdade ou não. E as perguntas eram sempre as mesmas para cada um: se eles tinham matado Travis, onde o corpo estava enterrado e se o Travis tinha algum desafeto. Além disso, ele perguntava sobre a história do OVNI e as respostas eram sempre as mesmas. E as perguntas eram sempre feitas para cada um separadamente. E o polígrafo deu como eles estavam falando a verdade. 5 dias depois, a irmã do Travis recebe um telefonema e quem atendeu foi o cunhado do Travis. E essa ligação era de um sujeito que parecia estar desesperado, perturbado, dizendo que era o Travis. E essa pessoa disse que estava em uma cabine telefônica que ficava perto de um posto. Aí então o irmão do Travis foi lá e quando ele chegou no local, de fato era o Travis. Ele estava desnutrido e muito apavorado. E o Travis, ele não falava nada com nada e ele sempre mencionava os seres de olhos aterrorizantes. O Travis foi submetido a exames, e então, como o Duane, o irmão do Travis, tinha falado com um ufólogo, ele pediu a coleta da primeira urina do Travis. Eles fizeram isso sem que as autoridades ficassem sabendo.
E então o Travis e o seu irmão Dwayne ficaram putos da vida porque, na verdade, não era um médico, e sim era um hipnoterapeuta. E no dia seguinte, a pequena Snowflake estava polvorosa com o retorno do Travis. Daí então a mídia caiu em cima e também quem caiu em cima foram os ufólogos. O Travis ele fez exames e foi encontrado em seu cotovelo a marca de um furo, como se fosse de uma agulha. Aí então as pessoas achavam que ele havia usado drogas, só que os exames ele deram negativo para uso de drogas. E o resultado da sua urina não constou que ele passou 5 dias sem se alimentar, como ele havia dito. Mas estava todo mundo querendo saber o motivo desse desaparecimento e o pessoal, né, a cidade inteira, seus familiares, a polícia, todo mundo estava querendo saber que história foi essa de disco voador. O Travis relatou que foi abduzido e quando ele voltou às suas faculdades mentais, ele estava com muita dor no corpo e um mal-estar físico insuportável. Na nave, o Travis disse que estava numa espécie de divã e no teto tinha uma luz retangular. Ele também disse que tinha assim vários tubos conectados em sua barriga. Travis disse que estava em volta de 3 seres que não pareciam humanos. Ele relatou que esses seres eram pequenos, a estatura deles era de 1,10 de altura. Ele disse que eles tinham a pele muito branca. Ele também relatou que a cabeça deles era grande e era desproporcional ao seu corpo. Ele relatou que eles vestiam uma roupa vermelha e que eles tinham olhos ovalados e pretos. Ele disse que esses olhos eram grandes e esses olhos eram assim apavorantes. E sempre que ele lembra desses olhos, até hoje, olhando para ele, ele disse que essa memória que ele tem desses olhos, ele disse que lhe causa aflição e medo até hoje. O Travis disse que esses seres não falavam nada e que eles foram para um canto da parede e começaram a gesticular e conversar entre eles. O Travis, amedrontado e fraco, se levantou e tirou aqueles tubos metálicos da sua barriga. Quando o Travis se levantou, eles se aproximaram, tentaram acalmar o Travis, pedindo para ele parar, mas aí o Travis, ele nervoso, ele chegou a empurrar um desses seres. Os outros dois ficaram apavorados e saíram correndo por uma porta que era uma espécie de metal polido, segundo o Travis. O Travis também tentou sair, só que ele saiu ali fraco, cambaleando, e ele deu de cara com uma porta. E quando ele entrou por essa porta, ele se deparou com uma pequena cadeira no centro. E o Travis ele percebeu que a parede era invisível, ou transparente, ou simplesmente havia um vidro ao invés de parede. Ele disse que através dessa parede dava para ver o lado de fora, e estava tudo escuro e com pequenos pontinhos brilhantes, e alguns até luminosos quando se aproximavam daquela nave. E ele disse que nessa cadeira não tinha sequer um ser. Ele descreveu essa cadeira que em seus braços tinham botões e também tinha uma alavanca. Até que ele se deu conta de que ele estava no espaço. O Travis então sentou na cadeira, que era pequena, mexeu na alavanca e a nave subia, descia, ia para um lado, para o outro. E então o Travis parou de mexer com medo que aquela nave batesse em alguma coisa. E aí então, quando o Travis ele olhou para trás, ele percebeu que vinha uma criatura humanoide, ou seja, uma criatura parecida com o humano. O Travis disse que ele era um homem muito bonito,
Ele era alto, tinha uns 2 metros de altura, ele tinha cabelos loiros longos e ele vestia uma roupa azul. O Travis não ficou com medo dele porque ele parecia muito com um ser humano. Então ele chamou o Travis, pegou o Travis pelo braço e o levou para fora da nave. E eles desceram por uma rampa. Quando ele desceu, ele percebeu que estava na mesma nave em que ele foi capturado. O Travis também observou que eles estavam numa espécie de um hangar muito grande e haviam outras naves que eram idênticas à que ele viajou. Aquele ser gigante que estava com ele levou ele até uma sala onde estavam mais 3 criaturas humanoides. E desses seres ele deu para identificar que um deles era do sexo feminino. O Travis ele estava atordoado com aquilo tudo e ele perguntou aos seres aonde é que ele estava. Os seres não disseram uma palavra e ficaram olhando apenas para ele. Daí, 2 seres pegaram o Travis pelo braço e puseram em cima de uma mesa. O Travis desesperadamente começou a gritar e o ser do sexo feminino trouxe uma máscara, como se fosse uma máscara de oxigênio, e botou em seu rosto. E daí, quando ele acordou, ele já estava na beira da estrada e ainda deu tempo dele ver o disco se distanciar. Desnorteado e confuso, o Travis caminha alguns quilômetros e encontra uma cabine telefônica. Ele liga para sua irmã e quem atende é o seu cunhado. Aí então a irmã do Travis, o cunhado e o irmão dele, o Dwayne, vão buscar o Travis de carro. Quando eles chegaram ao local, encontraram o Travis desmaiado e ele estava com as mesmas roupas que ele estava no dia em que ele sumiu. O Travis ele estava desnutrido e ele estava muito mal. E então eles acordaram o Travis, botaram o Travis no carro e o Travis estava muito apavorado. No caminho, o Travis só falava dos seres de olhos terríveis. Depois que foi levado para o hospital, o Travis descobriu que passou 5 dias desaparecido, o que parecia para ele ser apenas algumas horas. Assim como seus companheiros, o Travis foi submetido a um teste de polígrafo. Ele chegou a fazer 2 testes e nesses 2 testes comprovou que ele estava falando a verdade. O Travis passou a ser uma sensação na cidade. Ele passou a dar entrevistas em rádio, em televisão, e o caso do Travis passou a ser o caso de abdução mais bem documentado da história da ufologia. Olha, antes de eu começar a falar sobre o filme, eu vou ser bem franco com vocês, porque vocês são meu público, então eu não posso deixar nada escapar. Então, gente, eu vou ter que ser bastante sincero com vocês. Essa história do Travis, essa história de abdução no caso, ela teve umas controvérsias e eu vou dizer quais foram. Eu vou começar pelo teste de polígrafo. Eu tinha dito que o Travis ele passou nos 2 testes que ele tinha feito, não foi? Pois bem, muito antes desses 2 testes, o Travis ele fez um teste de polígrafo, só que o teste deu como se ele estivesse burlando a máquina. O Travis foi pego na mentira diversas vezes, entrando em contradição. Então, gente, eu vasculhei, pesquisei, procurei saber qual foi o motivo dos ufólogos e jornalistas abafarem isso, só que aí eu não consegui achar o motivo. E eles de fato abafaram essa informação. Daí então o Travis fez um outro teste e esse teste acabou dando como ele falando a verdade. O ufólogo respeitadíssimo Philip J. Klass achou toda essa história estranha. E o Philip ele é considerado
o Sherlock Holmes da ufologia. E então ele foi ao fundo, pesquisou sobre a vida do Travis antes e depois dessa suposta abdução e ele achou assim umas coincidências um tanto curiosas. Bom, eu vou começar pela fascinação que o Travis e o Duane, o seu irmão, tinham por histórias de ufologia. E o pai do Travis, ele contava histórias de abdução quando o Travis era criança. Contava para ele e o seu irmão Duane. E, coincidentemente, quem ouvia essas histórias também era o Mike. Lembra o Mike que eu falei que estava dirigindo a caminhonete no dia da abdução do Travis? Pois é. Outra coisa é que o polígrafo ele não é considerado 100% confiável. O polígrafo ele mede no máximo o nível de estresse da pessoa que está sendo entrevistada. E o Philip ainda descobriu que, vasculhando o passado do Travis, ele e seu amigo Mike já foram criminosos. Eles já foram processados por cheques roubados e arrombamentos. E isso tirou um pouco da credibilidade que o Travis e o Mike tinham. Outra suspeita de que eles estavam mentindo é de que o Mike ele tinha um contrato com o serviço florestal e esse serviço estava muito atrasado. E se o Mike não entregasse o serviço na data combinada, ele, além de não receber, ele pagaria uma multa e ele perderia o contrato. Então o Philip achou que eles armaram tudo isso para prolongar o prazo. Uma outra coisa que corrobora apontando uma possível farsa é que, 2 semanas antes da abdução do Travis, um canal de TV tinha exibido uma matéria sobre uma abdução do casal Barney e Betty Hill, que aconteceu na década de 1960. E possivelmente eles se inspiraram nesse caso para orquestrar esse plano. E não para por aí. 2 dias antes da abdução do Travis, a Força Aérea Americana alertou aos moradores de Snowflakes que eles não ficassem preocupados se eles escutassem algum barulho, algum estrondo, ruído e se eles vissem algum clarão vindo do céu, porque eles estavam fazendo testes com aeronaves. Os testes estavam sendo feitos por ali mesmo. Mas tem uma coisa muito curiosa nessa história que é o seguinte: no local onde aconteceu a abdução, nasceram árvores. Até aí tudo bem, são árvores, só que essas árvores elas produziram fibras madeirites 36 vezes maior que o normal, já registrados nos últimos 85 anos. Isso só acontece quando o local passa por uma grande radioatividade. Então, você acha que isso foi verdade ou eles simplesmente inventaram essa história para prorrogar o serviço? Deixa aí seu comentário, eu vou gostar de ler e vou responder, prometo. Agora sim, vamos ao filme e eu não vou me prolongar muito porque esse vídeo ficou muito grande. Desculpa, gente. Em 1978, o Travis decidiu lançar um livro contando toda essa sua experiência. E em 1993, esse livro foi adaptado com o título Fogo no Céu. Olha, o filme ele tem essa vibe de filme feito para TV. Mas aí cara, o filme ele não é fiel aos relatos do Travis, principalmente quando o Travis está na nave. No filme, os seres são totalmente diferentes do que o Travis descreveu. E o filme ele relata experimento alienígena que assim eu achei assustador e claustrofóbico. Se você ainda não conferiu esse filme, eu recomendo que você veja, porque apesar dele não ser fiel,
assim, ele, cara, ele parece que ele foi feito para assustar. O filme ele deixa uma certa dúvida, né, nos diálogos das pessoas envolvidas. E o filme ele não menciona se aquilo realmente foi uma fraude ou não, uma vez que a, a proposta do filme é mostrar realmente o relato de uma abdução. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Beijo, segunda-feira eu volto com mais um caso. Tchau, tchau.